Queridos irmãos, são 18 horas no Lar Fabiano de Cristo, mais um momento de prece, momento em que nós elevamos o nosso pensamento a essa espiritualidade amada, a Jesus, a Deus, acima de todas as coisas, para agradecermos pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos em seu nome, para falarmos da palavra que Jesus nos deixou. Para hoje, lemos um capítulo sobre avisos que a criação nos dá. É um texto de André Luiz que nos diz o seguinte: a presença divina constitui verdade perene, até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina, o labirinto da selva revela a ordem em cada pormenor. Na natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe onde encontrar apoio e, não obstante, sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. Em tudo existe afeição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Sem recapitular movimentos, a terra desagregar-se-ia. A fé construtiva não teme a adversidade, e o penhasco no dilúvio é o ponto de segurança. A obediência não dispensa firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante, ela atravessa o rochedo. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento supostamente vadio trabalha na função de cupido das flores. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota de vida. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe ao fim a maior parte da água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta, conquanto invisível, a onda de perfume muitas vezes nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será a planície de amanhã. Com esse texto belo, a espiritualidade nos brinda com a sutileza de nos destacar em tudo aquilo que Deus está. Quantos avisos nós recebemos da criação no nosso cotidiano, e devido ao nosso mundo conturbado, onde nós precisamos dar conta do trabalho, da família e de tantos afazeres, que nós muitas vezes não percebemos que Deus está em tudo. Então, o texto nos alerta para percebermos a sincronicidade com que funciona a natureza, como funciona toda a natureza, opera um milagre no seu funcionamento. As flores desabrocham e o vento espalha o seu pólen para que outras espécies possam se polinizar e assim por diante, dar sequência
ao curso natural da natureza. E assim nós percebemos Deus em tudo. Jesus nos avisa que está presente em nossa vida. Quantas vezes nos chega alguém e nos diz exatamente aquilo que nós precisávamos ouvir. E nós, muitas vezes, não se apercebemos que o nosso irmão é um instrumento de Deus. Na natureza, tudo nos dá sinais. A flor que floresce, o dia que amanhece, o vento que sopra, a chuva que cai. Tudo está a serviço desse universo imenso para que nós aqui possamos construir a nossa evolução. E, como diz no texto, a eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Então, muitas vezes, quando nós estamos frente a um desafio e nós nos questionamos, por que talvez eu não consegui estar em tal momento, alcançar tal coisa que eu queria? Por que eu não consegui ainda superar tais e tais dificuldades? E a espiritualidade sábia nos diz que a eternidade significa aprimoramento contínuo e repetições. E que sem nós recapitularmos e sem que nós aprendamos verdadeiramente as lições, nós não estaremos preparados para a próxima etapa. Então, às vezes, quando uma coisa não nos chega no tempo que nós esperávamos, mesmo assim, temos que agradecer a Deus e aguardar o momento que nós merecemos, que nós precisamos daquilo que nós tanto almejamos às vezes e que não nos chega no tempo que nós idealizamos, mas sim no tempo de Deus, no tempo de merecimento nosso, porque nada vai embora sem ter nos ensinado a lição de que nós necessitamos. Então, se uma dificuldade se repete, prestemos atenção do que falta nós aprendermos. Será que falta humildade? Será que falta mais luta? Será que falta mais empenho? Não importa. Importa que nós sigamos em frente, atentos e seguros de que não existe nada que escape aos olhos de Deus, no sentido de que Ele reconhece o nosso esforço, Ele reconhece a nossa luta, mas nós necessitamos, no nosso tempo, ter o aprendizado necessário para o nosso espírito e por isso, muitas vezes, as experiências se repetem até que nós aprendamos e superemos a condição para ir alcançar o objetivo que nós tanto sonhamos. Então, a natureza nos pede muitas vezes calma, serenidade, um respirar fundo, porque o próximo momento pode estar logo ali. Não dispensa a nossa luta, não dispensa a nossa alegria e não dispensa a nossa gratidão. Sejamos gratos então. Como nos diz o texto, o bem, ele sempre vencerá. E que nós possamos então, compreendendo isso, ter maior respeito por todos esses sinais cotidianos que Deus nos envia. Seja no sorriso de uma criança, seja no pôr do sol, muitas vezes no cheiro das flores, Deus nos dá um sinal de que nada no universo está parado, de que tudo se movimenta, tudo necessita ser transformado e tudo exige de nós compreensão. Possamos nós compreender Deus através de todas as coisas que nos chegam, dos irmãos, da alegria, da tristeza
E por que não dizer de nossas conquistas que nós fazemos? Então, entendamos o sinal de Deus em nossas vidas, porque a criação não está desatenta a nós e os sinais são muitos. Basta que nós percebamos em tudo a criação divina, que nós possamos ter uma noite de paz, de luz e de amor, e que nós possamos permanecer com as bênçãos do Cristo, agradecidos pela comunhão, pelo encontro e pela dádiva que é nós conectarmos a Ti, Jesus querido. Que a paz de Cristo abrace cada um de nós. Que assim seja.